Olha lá, Caiado já aparecendo ali em tela, já temos, portanto, uma figura que tem oficializada, então, essa andança daqui para frente de ser um pré-candidato. Aí me ocorre aqui a reflexão de como é que ficou o negócio para Eduardo Leite, né? Porque ali um governador de um estado, que é o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem características de puxar também mais a ala conservadora, com toda certeza tinha ali suas expectativas, né, Clarice? Expectativas foram criadas. E agora a gente tem Ronaldo Caiado. E ainda hoje nós veremos ali toda essa fala pública do partido. O presidente do partido, do PSD, deu um aval à ofensiva de Eduardo Leite, mas no fim das contas não foi Eduardo Leite, foi Caiado. Como é que ficou essa divisão interna, Clarissa? Bom dia para você, Bom dia. Elisa. Bom dia para Isabel, para todo mundo que está acompanhando o Live CNN aqui de hoje. Um ponto que eu acho que é bem importante da gente destacar aqui é que a gente viu, de fato, um PSD nos últimos dias que fez um movimento estranho. Logo que Ratinho Júnior desistiu da candidatura, todo mundo dava o nome de Ronaldo Caiado como praticamente certo. Aí veio uma virada interna. Com o aval de Gilberto Kassab, Eduardo Leite passou os últimos dias fazendo uma ofensiva junto a líderes do partido e também no lado de fora da legenda, em busca de apoio. Esse sinal verde ele veio numa reunião que aconteceu na semana passada entre Kassab e Eduardo Leite. E nos bastidores, a mensagem que foi repassada naquele momento é: olha, não tem jogo garantido. O PSD está trabalhando com a ideia de 50% e 50% de chance para cada um. Pode ser Caiado, mas pode sim ser Eduardo Leite. Quem vai definir, no fim das contas, é o conselho do partido. Existe um conselho ali dentro do PSD que tem alguns caciques que fazem parte desse grupo e que palpitam e apitam em definições dessa importância, ainda mais a escolha do primeiro candidato à presidência da legenda. O que circulou ali nos bastidores num determinado momento? Pelas apurações que eu fiz eles aqui, Eduardo Leite estava descontente ali, insatisfeito com essa ideia de que estava aparecendo um jogo de cartas marcadas. Ruim isso, que, né? olha, ele não teria tido ali a oportunidade de se apresentar de forma adequada, fazer de fato um trabalho interno de escolha, algo na linha de uma prévia, digamos assim, não seria bem prévia porque não tem uma eleição interna. Ainda assim que isso teria sido manifestado. E aí veio então esse aval para esse movimento que foi feito nos últimos dias por Eduardo Leite. Isso foi lido em alguns setores como, o PSD pode estar fazendo uma virada, optando por uma alternativa mais ao centro. É inegável que Eduardo Leite era um candidato muito mais de centro, muito mais do nem bolsonarista, nem petista, enquanto Ronaldo Caiado é, querendo ou não, uma figura que já subiu no palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro, já subiu no palanque com Flávio Bolsonaro, é um quadro claramente, declaradamente à direita. Então ele faz esse movimento do PSDB para o campo da direita e sugere ali, então, um alinhamento muito mais forte com esse campo ideológico. Na prática, quer dizer que o jogo eleitoral do PSD vai ser esse? Não, não quer dizer nada, Elisa, porque a gente tem várias possibilidades aí no posicionamento de Ronaldo Caiado. Mesmo ele sendo um candidato de direita, o jogo eleitoral que ele vai fazer ainda está totalmente em aberto. Existem duas opções. Ele pode disputar o eleitor de direita com Flávio Bolsonaro, ir para uma abordagem na linha de eu sou a melhor alternativa do que o bolsonarismo. Se você quer um candidato de direita, mais centro ou centro-direita, você que não quer mais o PT, ele é um antipetista declarado, tem um discurso muito crítico ao governo do presidente Lula, ele pode ir nessa linha. Isso, se for assim, pode prejudicar Flávio Bolsonaro, porque pode dividir o eleitorado de Flávio Bolsonaro. Mas divide num primeiro turno. Ou pensando no primeiro turno, na primeira etapa de votação. Ou ele pode fazer um jogo diferente. Ele pode ser linha auxiliar de Flávio Bolsonaro. Ele pode passar a eleição inteira batendo no Lula, fortalecendo Flávio Bolsonaro, que tem mais chances de ir para o segundo turno. Então, o jogo de Ronaldo Caiado pode ser determinante para estabelecer como que vai evoluir a candidatura de Flávio Bolsonaro também, em parte, claro. Não é ele que vai decidir a eleição, mas se ele decide competir com Flávio Bolsonaro, existe uma chance de Flávio entrar num segundo turno mais fraco. Né? Apanhou muito durante a campanha. Pô, imagina, se o cara chega agora, Ronaldo Caiado começa a disputar o eleitor com o Flávio,
começa a acirrar uma disputa, uma polarização entre os dois ali, né? Polarização entre aspas, né? A direita mais extrema e menos extrema, é esse o jogo? Se for isso, Flávio pode até manter o favoritismo ainda nesse campo da direita, avançar para o segundo turno com o presidente Lula, mas pode chegar lá um pouco mancando. Se Ronaldo Caiado decide se posicionar como linha auxiliar de Flávio Bolsonaro, o jogo é totalmente diferente. Ele pode contribuir para fortalecer a candidatura de Flávio ao enfraquecer mais o governo do presidente Lula. Então, o discurso, o jogo, a estratégia que vai ser adotada por Ronaldo Caiado vai ser muito determinante para entender como vai evoluir esse quadro eleitoral daqui para frente. E do campo do presidente Lula é aquela coisa, eles vão investir na tese de que Caiado dificulta a situação de Flávio, prejudica porque divide a direita, enquanto a esquerda está unida. Então, é tudo uma questão de como você enxerga a coisa. E como isso vai se refletir nas pesquisas de intenção de voto e no dedo do eleitor na urna, a gente só vai conseguir saber lá na frente de fato. O que é que vai colar, o que é que não vai colar? Vai ser pior para o presidente Lula ter um nome como Caiado na eleição, com bastante espaço, com tempo de televisão. Ele tem tempo de televisão, ele tem estrutura partidária, e que fala tem abertamente mal do atual presidente, né? Não que Flávio não fale, mas é que Caiado tem essa coisa Agora, ao mesmo pública. tempo, se você tem um candidato do PSD à direita, como ficam todos os governadores, os prefeitos que se elegeram pelo PSD com um pé na esquerda? Como fica essa turma? Nos estados, eles vão ter liberdade para fazer uma aliança branca com o PT? Ah, tá bom, a gente tem um candidato a presidente, mas a gente vai para o lado de cá, faz campanha de fato para Lula? Como vai ser esse jogo? Então, são muitas as variáveis que uma candidatura presidencial do PSD determina. A escolha por Eduardo Leite teria sido uma escolha muito mais nem-nem. Olha, a gente tem um candidato a presidente, mas ele pode servir tanto ao campo da direita quanto da esquerda. Ninguém fica constrangido de ter esse candidato a presidente. Depois, segundo turno, cada um vai para o lado que quer. Caiado, o jogo é um pouco mais complicado para essa turma da esquerda. Agora, a dúvida é se vai ser bom ou ruim para Lula, bom ou ruim para Flávio, pode sim depender muito da estratégia que o PSD de fato vai adotar.